Como nós estamos dizendo, estamos fazendo um estudo do dispensacionalismo clássico. Agora, eu vou estar falando sobre a quinta dispensação, a dispensação da lei, ou seja, a lei mosaica, né? Por que lei mosaica? Porque foi aquela que iniciou ali no Egito, né, pastora? E de Moisés, né? Mosaica vem da palavra Moisés. Da palavra Moisés. Isso. E veio. Mas antes, porém, eu queria deixar um texto da palavra de Deus que está escrito em Efésios, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. O apóstolo Paulo ele fala a respeito que ele aprendeu as coisas de Deus através das dispensações. Então, e por isso a graça lhe foi dada, né? Antes de nós entrarmos na dispensação da graça, nós temos que conhecer todas as dispensações. E qual que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós estamos vivendo na dispensação da graça, né? Nós vamos chegar nesse estudo da lei, né? Da dispensação da lei, até o início da dispensação da graça. Por isso que é muito importante nós ficarmos entendermos aqui por que a dispensação da lei, né, pastor? Sim. A dispensação da lei começou no término, né, do governo humano, quando aquele povo foi disperso, o governo humano não, da promessa. No Egito, né? Quando eles estavam no Egito, isso, né? E ali eles precisavam de um libertador. Precisavam de um libertador, né? E a gente sabe que a lei mosaica, ela traz como ênfase sacerdote, levitas e profetas. Então Deus constituiu através da lei mosaica para que houvesse sacerdotes, levitas e profetas. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de ligação do povo para com Deus. O levita é aquele que cuidava de tudo ali do templo, ou seja, do tabernáculo. E os profetas eram aqueles que, quando Deus falava com o profeta, ele profetizava para o povo. Seria para corrigir, para exortar, ou até mesmo para orientar aquele povo que caminho que eles tinham que trabalhar. A dispensação da lei são os profetas da madrugada. Sim. Né? O que são profetas da madrugada? É aqueles que trabalham no turno da madrugada, ou seja, preparando para o dia. E nós sabemos que quando então Moisés foi escolhido para conduzir esse povo para a terra prometida, ele então recebeu a incumbência de levar esse povo. E eles então saíram do Egito. Na saída do Egito, eles caminhando para Canaã, Deus percebeu que necessário era que eles tivessem um condutor e um código de conduta, né? O que é o código de conduta? É a lei. Então era necessário então que se formalizasse a lei para que todo aquele povo pudesse obedecer uma liderança. E o que aconteceu? Quando eles estavam entrando já, caminhando ali próximo no deserto do Sinai, Deus falou com Moisés, através da sarça ardente, né? Então, né, disse ali, tira as sandálias dos seus pés. Porque a sarça ardente foi antes dele ir para o Egito, né? Moisés. A sarça ardente foi o chamado dele. O chamado dele. Então, depois ele falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, né? Então, quando Moisés, né, saiu e ficou no meio do deserto e subiu para o Sinai, não foi diferente da sarça ardente. Não. Era um lugar santo. No entanto, ele ficou ali 40 dias e 40 noites. A barba de Moisés envelhecia. Por quê? Grande era a glória de Deus. O esplendor de Deus. O esplendor, a glória de Deus era tão grande. Moisés queria ver Deus face a face. E Deus falou assim para ele, não, Moisés, não posso te mostrar a minha face, porque se você me ver
tão grande é a glória que você não vai resistir. Morre. Mas eu vou deixar você aqui, ó, na fenda da rocha. Né, pastor? De costa, né? Na fenda da rocha, eu vou passar ali, você vai me ver de costas, né? Olha que tremendo. Tremendo. E olha que coisa interessante, pastor. Quando Moisés, então, subiu no Sinai, aonde que ficou o povo? Lá no arraial. Arraial. E aqueles que estavam ali, houve uma rebelião. Houve. Não é? Houve uma Qual rebelião. foi a rebelião? Então, na realidade, Deus ele queria se manifestar para o homem. Né? Deus não queria que Moisés fosse até ele, falasse e ele transmitisse para o povo. Só que o povo, aconteceu um caso, pastor. Aconteceu que um dia Deus falou assim, Moisés, fala para o povo se purificar que eu vou me manifestar para ele. Eu quero aparecer. Daí o povo lavou suas vestes, se purificou, né? Fez o ritual e foram lá, né? Foram perto do monte, da montanha, onde era, e ficou esperando Deus aparecer. E daí Deus se apareceu, se manifestou, pastor. E foi um tremor. E aquela montanha tremia. E começou uns trovões, uns raios. Então, e o povo ficou morrendo de medo. Ficou com medo. Você imagina? Morrendo de medo de ver tudo aquilo acontecer. E Moisés falou, calma, fiquem aqui. Fiquem aqui que Deus ele quer manifestar os sinais dele. Ele está fazendo isso não é porque... ele não quer que vocês fiquem com medo, mas ele quer que vocês tenham o temor dele. Ele quer mostrar que ele é Deus, né? E eles ficaram com muito medo. E aí Deus falou assim, Moisés, faça o seguinte então, reúna os seus príncipes, né? Os seus sacerdotes, né? E traga eles aqui, né? Que eu vou manifestar minha glória para eles. Mas eles falaram, não, Moisés, nós não queremos. Nós não queremos ir até Deus. Vá você mesmo, Moisés. Escuta o que ele tem para dizer e depois você fala para nós. Que interessante. E Moisés então subiu o Sinai. Subiu lá no monte do Sinai. Todas as vezes que ele tinha algo para receber de Deus, ele recebia e depois transmitia para o povo, porque o povo não aguentava em pé com a glória de Deus. O que aconteceu, pastor, naquele momento foi quando Moisés, então, recebeu ali, né? Recebeu a lei. O que era a lei? A lei era 613 mandamentos. Olha lá, não é 10. 613 mandamentos. Bastante, hein? 613. Onde era dividido em duas etapas. Mandamentos positivos e mandamento negativo. O que são mandamentos positivos? Eram 248, 613 menos 248, esses eram os mandamentos positivos, 248, correto? Correto. 248. E os outros 365, que eram mandamentos negativos, equivale a um dia do ano. 360 dias do ano. 365 dias do Tremendo. ano equivale aos mandamentos negativos. E os 248, o que equivale? Equivale a o corpo humano segundo a medicina da época. Meu Deus. Eram os membros do organismo do corpo humano segundo a medicina da época. 248 itens. Mas tem um detalhe aí, pastora. Nos mandamentos negativos, ele tinha que ser cumprido todos, né? Então, desde o primeiro até ou seja, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, tinha que ser cumprido todos sem errar nenhum. Imagine só o camarada, o indivíduo, ele cumpridor da lei. Tem muitas pessoas querendo cumprir a lei hoje, sim ou não? Sim. Tem muitas pessoas querendo viver o tempo da lei. Então ele começava, primeiro dia, janeiro, segundo dia, né? Todos os dias cumpridor da lei. Mas se ele chegasse no 30º dia e ele fizesse algo que não cumprisse a lei, tudo aquilo que ele fez perdeu o valor. Ele tinha que começar tudo de novo. Meu Deus. Então, olha só. Era difícil a não lei. tinha mais valor quando aquele povo, quando aquele indivíduo que descumpria um item da lei. Então, a lei ela é severa. A lei ela trazia uma severidade muito grande sobre o povo. E esse povo tinha que cumprir a lei.
porque era olho por olho e dente por dente. Sim. Né? Se a pessoa ela tinha que se apresentar todo ano no templo, né? É cumpridor da lei. Ela tinha que cumprir lá os mandamentos, não era 10, mas sim, era sim 603 mandamentos, não é isso? Não podia errar em nada. Nada. E aí o que aconteceu? Esse povo saiu pelo deserto, né? E a história veio, e a história da lei veio se passando ao longo do tempo. Entre eles, né, chegou um determinado momento que era no tempo de Davi, né, pastor? Davi, que teve seu filho Salomão. Salomão, né, ele teve uma importância muito grande, porque houve uma divisão ali, né, no reino, né, no reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, né? E do sul. O reino do norte e o reino do sul foi onde formou, né, em Samaria, né, que era o reino do norte, que também foi levantado um templo, não é isso? Sim. E o reino do sul, onde da tribo de Judá era Jerusalém. Isso. Né? Jerusalém era da tribo de Judá. Depois que Salomão morreu, daí que eles fizeram isso, né? Isso. O filho de Salomão que fez a divisão dos reinos. A divisão dos reinos. Agora, pastora, veja bem, uma coisa interessante. Tudo caminhou para um determinado lugar. Era necessário que passassem por todas as dispensações, inclusive pela lei. Porque a lei foi a correção do governo humano, a lei foi a correção da consciência, a lei é a correção da promessa, porque até mesmo recebendo a promessa, ele passa a desobedecer. Sim. Né? No entanto, você sabe que Abraão ele saiu da confiança, né, de que queria ter um filho, e passou a ter um filho com a concubina, com a sua serva, né? Então não teve confiança na promessa. Mas quando nós temos a confiança na promessa, nós vamos esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. E aí o que aconteceu? Qual foi o último profeta nascido de mulher? Então, o último profeta foi o primo de Jesus, né? Chamado João Batista. Só que esse tempo da lei foi o tempo também que foi gerados os profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, né? Então todos esses profetas maiores, os profetas menores. O tempo dos juízes, dos reis. Tudo veio no tempo da lei. A lei demorou aí muitos anos, pastor. 1500. Até eu não posso afirmar agora no momento, sim. Mas foi um tempo grande. Foi muitos anos. Eu sei de uma coisa. Porque o tempo da lei ele acaba na cruz, né? Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nesse momento aí. A lei, ela tem o início lá no Egito, na travessia do deserto, na chegada em Canaã. É um período longo, na constituição dos povos, das tribos. Né? Também na formação do povo de Deus, Davi, né? Os profetas maiores, profetas menores. Os reis. Praticamente o Velho Testamento foi ali, né, de Malaquias até aquela etapa de Moisés, né? Nós sabemos aí que ao longo de todo esse tempo da lei foram escritos salmos, foram escritos provérbios, o livro de Ageu, que é profeta menor, Naum, né, Neemias, Esdras, todos eles têm uma função muito interessante. Mas uma coisa importante, pastora, que a gente tem que saber, que quando houve a fusão, ou seja, a divisão do povo hebreu com o povo judeu. O povo hebreu que estava no Egito, né? Ele era o povo hebreu que estava no Egito, que saiu da tribo de Jacó, que vieram, formou ali, ficaram no Egito durante 400 anos. Quando eles saíram lá de Canaã e chegaram até o Egito, eles eram hebreus. Né? Depois que eles saíram do Egito e voltaram para trás, eles já vieram israelita. Israelita. Israel. Então passaram a ser a nação de Israel. A nação de Israel, vamos dizer assim, um exemplo, né? O estado de São Paulo. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Mas quem nasce na grande São Paulo é paulistano.
né? Sim. Então, na Israel tinha o judeu, Tinha. o povo hebreu. Povo né? hebreu. O povo hebreu, que depois, na disseminação ali, formou aquele povo, e saíram todos peregrinos para o deserto, formando a grande nação de Israel. 6 milhões de judeus, de israelitas, saíram ali. Era muita gente. Era bastante. Era muita gente para Moisés cuidar. Era muita gente para que Moisés pudesse conduzir naquele deserto. Por isso que era necessário a lei, para que todos pudessem... Mas uma coisa interessante, pastora, que eu me lembro, Sim. é que quando Moisés foi receber as tábuas da lei, e quando ele voltou e viu que o povo estava ali em orgias, em prostituição, adorando o bezerro de ouro que o próprio irmão dele construiu com o ouro que eles tinham trazido do Egito. Né? Por que eles tinham o ouro do Egito, pastor? Para que eles pudessem ser prósperos. Né? Para que era uma herança que eles receberam. Veio de resgate, né? De resgate. O faraó falou, pode dar para eles ir embora, todo o resgate para eles. Para começar a vida deles. Isso. Né? No entanto, esse ouro que todo foi, esse ouro e essa prata, se converteu num bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro passou a ser a adoração daquele povo. Mas nós já vamos estar no finalzinho dessa dispensação da lei. Porque nós temos que dar um pequeno ênfase da entrada da graça. Certo, pastor? Certo. Então, o que aconteceu? Saíram todos, formou todo esse povo, entrou a geração de Davi, foram até o dia... Profetizaram sobre o nascimento de Jesus. Até João Batista. Isaías profetizou, todos profetizaram, né? Chegou João Batista. Eis que é a voz que clama no deserto. Ah, que lindo. Né? João Batista foi assim, vamos dizer assim, hoje nós estamos vivendo o tempo de João Batista. Quem tem ouvido, ouça. Né? O que o Espírito diz a toda a humanidade. Então, aquele que precisa de conserto, conserta. Porque agora é o momento. Porque chegará o dia da mudança da dispensação. Mas aconteceu algo tremendo. Né? Deus mandou a promessa maior. Aquele que seria o Cordeiro Santo. Certo? Jesus nasceu de Maria, cresceu e chegou no momento em que ele teve que passar para a morte. Ou seja, vencer a morte. O vencimento da morte, pastora, é o fim da dispensação da lei. Entende? O fim da dispensação da lei é a morte de Jesus. Ou seja, quando Jesus ele chegou no Monte das Oliveiras, naquele momento em que ele já sabia que estava próximo, que iria ser entregue para a morte, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quem estava falando? Nós. O homem. O ser humano que tem dor. Porque ele levou todas as nossas todas as nossas dores, o ser humano que sofre. Medos. Né? Então Jesus disse assim: afasta, se possível, afasta de mim esse cálice. O pai nem ouviu, porque tinha que acontecer aquele sacrifício. O sacrifício que Abraão fez com Isaac, Deus proveu. Verdade. O cordeiro. E nesse momento que nós estamos passando da lei para a graça, Deus também proveu o cordeiro. Jesus é o Cordeiro Santo. Pastor, deixa eu perguntar algo para você. Até o momento que Jesus ele foi para a cruz, eles faziam sacrifícios com o cordeiro, com o templo? Até hoje faz. Até hoje o povo judeu sacrifica. Por quê? Eles não têm Jesus como Senhor e Salvador. A humanidade sabe quem é. Mas o povo judeu ainda tem que fazer a visita anual lá no Muro das Lamentações. Eles não têm o templo ainda, né? Mas eles fazem tudo esse ritual. Mas não tem mais o sacrifício de animais, né? O sacrifício de animal cessou. Cessou por quê? Porque o véu do templo se rompeu. Aonde que nós éramos sacerdote que levava o sacrifício até Deus, o Senhor não desprezou o sacerdócio. De jeito nenhum. O sacerdócio ele é real. Só que não é necessário mais o sacrifício. Certo? Então, quando Jesus morreu, é o que eu queria dizer. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rompeu de alto a baixo. Ou seja, desceu a graça. E ali então, todos nós que conhecemos a dispensação de Deus, deixamos de ser humanos, simplesmente,
uma pessoa fria, calculista, como Nimrod e tantos outros, para ser como Jesus, né? Co-herdeiros de Cristo. Por isso, né, que inicia-se então, termina-se a lei, né, pastor? A lei termina na morte da cruz, assim que Jesus ressuscita. Inicia-se o tempo da graça. Tempo da graça. E já faz quantos anos que nós estamos no tempo da graça? Tempo da graça. Quanto tempo já? Estamos aí já há mais de 2000 anos, 2000 anos, o tempo da graça. Amém? E o tempo da graça é o tempo da igreja. Tempo da igreja. E o tempo da lei é o tempo dos profetas, do judeu, do povo de Israel, né? Passamos a ser então, por causa da morte de Jesus, sacerdote real. Amém, pastor? Amém. Estamos aí então encerrando mais esse Foi muito bom. momento da lei que antecede o tempo da graça. Não se esqueça, logo logo teremos mais 2 dispensações, graça e milênio. Essa é uma surpresa legal para todos nós.